Olá pessoal que acompanha o canal ALS Company. Hoje estou trazendo aqui uma novidade para vocês, vou compartilhar um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito útil, principalmente para quem trabalha nesse ramo que é a soldagem. Hoje nós vamos falar aqui sobre introdução aos processos de soldagem, especificamente vamos falar da soldagem a arco elétrico com eletrodos revestidos. Mas antes de começarmos aqui o nosso vídeo, nosso compartilhamento de informações, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Alex, eu sou certificado como inspetor de solda nível 1, tenho curso técnico na área de metalurgia voltado para soldagem, além de muitos outros cursos que eu fiz aí durante minha trajetória na indústria, como por exemplo, curso de eletrodo revestido, curso de processo TIG, processo MIG-MAG, processo de arame tubular, processo de arco submerso. Então eu já trabalhei com todos esses tipos de processo de soldagem, dentro da indústria, no chão de fábrica, e eu espero com esses conteúdos que eu vou começar a postar aqui no canal, ajudar de alguma forma vocês aí que trabalham nesse ramo, talvez esteja iniciando como meio oficial soldador, ou um soldador aí que é iniciante, ou até mesmo você que tem uma serralheria, que faz serviços aí com solda de eletrodo revestido. Então com certeza esse conteúdo vai trazer muita informação técnica interessante. Claro que não vamos entrar a fundo nesses assuntos, porque a área de solda é uma área muito abrangente, tem muita coisa, muita informação. Mas vamos tentar, na medida do possível, passar as informações mais utilizadas aí para que vocês estejam familiarizados com elas e assim vocês possam também ajudar outros a entender aí um pouco da parte técnica dos processos de soldagem, tá ok? Por que é importante a gente saber isso, ter essas informações técnicas? Eu já senti na pele, eu sei como é dentro da indústria. Muitas vezes quando a empresa quer fazer uma certificação, ISO 9000 por exemplo, ou quer fornecer para um cliente específico, muitas vezes é feita auditoria para ver se a empresa tem condições de fornecer ali a peça, equipamento para esse cliente. Então é enviado à empresa auditores para poder fazer essa certificação, para poder fazer essa auditoria. E aí os soldadores muitas vezes têm medo de falar com esses auditores. Por quê? Porque às vezes os auditores eles pegam muito na parte técnica. Então, se falar da parte prática, o soldador sabe bastante. Tem muito soldador aí que não tem formação técnica, mas os caras soldam muito, os caras são ferramenta, Até uma gíria que se usa dentro das indústrias, quando o cara é muito bom na soldagem, fala, esse cara é ferramenta, para quem não sabe, Mas esse cara que é ferramenta, muitas vezes, ele não tem um conhecimento técnico, então ele fica com medo de conversar com os auditores, Então, esse conteúdo aqui é para também dar uma força e ajudar você a ter, por assim dizer, ter bala na agulha, para conversar com esses auditores, que muitas vezes são engenheiros, são pessoas que têm uma formação mais técnica. Daí você não vai ficar com tanto medo de conversar com eles, porque você vai entender também do assunto de soldagem, aí um pouco da parte técnica, tá ok? Espero que vocês gostem do conteúdo aí que nós estamos compartilhando com vocês. Eu vou tirar um espaço aqui nas próximas semanas também para postar mais introdução aí aos processos de soldagem, falar um pouco sobre TIG, sobre o processo MIG-MAG, sobre o processo de arame tubular, o processo de arco submerso. Espero que vocês gostem dos conteúdos, tá ok? Quero me apresentar a vocês, Como eu já disse no início, meu nome é Alex, eu trabalhei 17 anos no chão de fábrica como soldador, Então eu trabalhei com todos esses processos. Como eu já disse no início, eu sou certificado como inspetor de soldagem nível 1, também tenho um curso técnico de metalurgia voltado para soldagem. Nos últimos anos da minha vida agora, trabalhei 5 anos como líder de produção, mas aí eu já estava na área de usinagem. E os últimos 2 anos agora eu estou como microempreendedor individual, ou seja, eu presto consultoria, treinamento aí para as empresas, para qualificar aí as equipes de soldagem. Então na área de soldagem eu sempre estou dando treinamento, parte técnica, parte teórica, parte prática do negócio. Então, aí fica aí para vocês a minha apresentação aí. Espero que todos gostem do conteúdo que a gente vai compartilhar com vocês, tá ok? Vamos lá então para esse assunto que é a soldagem a arco elétrico com eletrodos revestidos. Falar um pouquinho agora sobre a definição de soldagem. Então a AWS, que é a American Welding Society, ou Associação Americana de Soldagem, que é a que rege as regras da soldagem pelo mundo. Então, assim como tem a FIFA no futebol, que dá as regras lá para que o jogo aconteça, no ramo da soldagem tem a AWS, que dita as regras aí que você tem que estar seguindo aí para realizar o trabalho com os processos de soldagem existentes na indústria.
Bem, essa AWS ela define a soldagem da seguinte forma: ela fala que é um processo de união de materiais que é usado para obter a união localizada de metais e não metais, produzido por aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a utilização de pressão ou material de adição. Então essa é a definição que a AWS dá para a soldagem. Então a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, na AWS ela tem a sigla SMAW. O que significa? Significa Shielded Metal Arc Welding, ou soldagem a arco com eletrodo revestido. Então, essa é a definição aí dessa sigla. Então, aqui no Brasil nós conhecemos, no nosso português, como soldagem manual a arco elétrico com eletrodo revestido. E esse processo é o mais largamente empregado nas indústrias, ou nos vários processos de soldagem. Por quê? Por causa do baixo custo do equipamento. O equipamento, em relação aos outros, mais barato. Então, por isso que ele é largamente empregado. Então, a soldagem realizada nesse processo é da seguinte forma: é com o calor de um arco elétrico mantido entre a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho. Então, o calor produzido pelo arco vai fundir o metal de base, a alma do eletrodo e o revestimento. Quando as gotas do metal fundido são transferidas através do arco para a poça de fusão. É nesse momento, então, que faz aí a união desses materiais. E quando isso acontece, são protegidas da atmosfera pelos gases produzidos durante a decomposição do revestimento. A escória líquida flutua em direção à superfície da poça de fusão, onde protege o metal de solda da atmosfera, e aí acontece ali também logo após a solidificação. Outras funções do revestimento são proporcionar estabilidade ao arco e controlar a forma do cordão de solda. Então, nós vimos um pouco aí sobre a definição do que é soldagem e a soldagem de arco elétrico com eletrodos revestidos. Agora eu estou trazendo para vocês aqui 3 croquis ou imagens, como preferirem, para a gente entender melhor como funciona o processo. Primeira imagem aí da esquerda para a direita do visor, do seu monitor aí, você vai ver que tem aí um eletrodo revestido, fazendo ali a deposição de solda, ou seja, sendo usado para realizar a soldagem aí do arco elétrico com o eletrodo revestido. Então você vê ali, o revestimento, o que é, ele fica em volta da vareta ou alma, que a gente chama ali, que fica envolvido pelo revestimento. Então dá para ver bem nessa imagem. Aí você vê as gotículas de material sendo depositado ali, formando a poça de fusão no metal de base, aí formando também o metal de solda. Então você vê a atmosfera também, esses gases em volta aí do eletrodo sendo depositado aí, forma então a atmosfera protetora, Para que serve? Para proteger a solda ali dos contaminantes atmosféricos, para a solda ficar bonita, sem nenhuma descontinuidade. Para quem não sabe, na solda, muitas vezes o pessoal usa o termo defeito, mas o correto é falar descontinuidade. Mas defeito e descontinuidade é a mesma coisa, Tem o mesmo significado. Aí você vê ali a escória solidificada. Essa escória, depois que esfria o metal de solda, você remove ela e aí fica pronto, a soldagem aí na peça, ao qual você está aplicando o processo de soldagem arco elétrico eletrodo revestido. Na foto do meio, ou na imagem do meio, a gente vê como que é a especificação do eletrodo na AWS. Então ali aquele E, logo depois do AWS, significa eletrodo para soldagem arco elétrico. Os próximos 3 dígitos, que estão simbolizados aí pela letra X, se refere à resistência desse eletrodo. Então, esses 3 primeiros dígitos se referem à resistência. Na maioria dos casos, você vai ver que só 2 dígitos aparecem na maioria dos eletrodos. Por exemplo, o eletrodo que é muito usado para soldar aço carbono na caldeiraria, vou citar aqui o 7018. Então, o que significa o 70? Ele vai no lugar desses 2 dígitos aí em X. 70 é a resistência do material. Então, a resistência do material ela é medida em KSI. Então, seria 70 KSI. Aí você pode converter para PSI, vai dar 70.000 PSI, ou converter para megapascal, que vai dar 68. Não estou enxergando muito bem aqui, mas se eu não me engano é 6.850 megapascal. Então fica aí, Mas no geral a gente usa o termo
PSI ou KSI, é 70.000 PSI ou 70 KSI, tá ok? A próxima letra aí, o dígito onde está a letra Y, já se refere a que posição de soldagem esse eletrodo você pode usá-lo. No caso aí de 7018 é 1, né? Falando dele como exemplo. Então 1 ali significa o quê? Que esse eletrodo 7018 ele solda em todas as posições, seja na plana, vertical, horizontal ou sobre cabeça. Se tivesse o 2 ali, daí outros eletrodos vão ter, né? Ele significa que solda só em duas posições, que é a plana e a horizontal. E se tiver o 3, né, somente plana. Então é bom a gente ficar atento com isso, né, para quando for aplicar aí a soldagem com o eletrodo revestido, a gente pegar o eletrodo correto, né, para fazer a solda lá na posição que é necessária. Já o Z, o último dígito ali representado pela letra Z, significa, né, qual é a composição química do revestimento, que corrente, né, você tem que usar ali no equipamento, se é corrente contínua direta, se é corrente contínua reversa, se é corrente alternada. Lá mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aí das correntes aí, contínua, né, ou corrente alternada, a gente vai entender um pouquinho melhor. Já na terceira imagem, que é a da direita aí, a última imagem à direita do seu monitor, ela já traz ali as posições de soldagem, né, às vezes a gente usa assim, é subindo, é descendo, né? Mas o correto é usar esses termos aí da simbologia, né? Que se você for lá na AWS também você vai encontrar. Então tem ali, ó, quando é um metal de base chanfrado, né, na posição plana, você usa a sigla 1G. Se é horizontal 2G, se é vertical 3G, se é sobre cabeça 4G. Aí lá embaixo você tem as posições em ângulo. Então se está ali na plana em ângulo, é 1F. Se está na horizontal em ângulo, é 2F. Se está na vertical em ângulo, é 3F. E se está sobre cabeça, é 4F. Então, bem básico aí essas informações, mas com certeza nos ajuda bastante a saber aí a respeito das posições de soldagem. Então se chegar um auditor para você e falar assim, você vai soldar essa peça aí, qual vai ser a posição? Você não precisa falar, vai ser subindo e descendo. Você pode falar, vai ser na 3G. Ser uma vertical ascendente ou uma vertical descendente, porque a vertical você pode tanto subir, né, como também descer. Aí você só fala isso pro auditor, o auditor vai falar, opa, esse cara aí manja, entendeu? É importante ter essas informações aí. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as funções do revestimento dos eletrodos. Mas antes de abordarmos esse assunto, quero chamar a sua atenção aqui para quando você for fazer uma soldagem, seja qual for a peça, ou seja qual for a posição, não se esqueça de preparar bem a peça para você aplicar aí a soldagem com o eletrodo revestido. Mas o que é preparar? É fazer uma boa limpeza, né? Então, usar escova, lixadeira, né? Escova manual, escova rotativa, para limpar bem dentro do lugar onde você vai aplicar a solda, para que não tenha aí descontinuidade, né? A hora que você terminar o cordão de solda. E se você não limpa bem, não faz uma boa preparação, acontece muito de dar porosidade, né, descontinuidade na solda. Então, para não ter esse problema, a gente tem que dar atenção aí a essa questão da boa preparação antes de aplicar a soldagem. Bem, mas falando agora do função do revestimento, vamos lá. Primeira função dele, proteger o metal de solda. Também ele serve para estabilizar o arco, adiciona elementos de liga ao metal de solda, faz o direcionamento do arco elétrico. Também ele acaba influenciando nas características da posição de soldagem. Ele faz o controle da integridade do metal de solda. Ele tem propriedades mecânicas específicas no metal de solda e faz o isolamento da alma de aço. Então o revestimento é muito importante para todas essas funções aí que a gente acabou de citar. Quais são os tipos de revestimento? Bem, nós temos o revestimento celulósico. Então esse revestimento ele tem algumas características dele específicas. Por exemplo, uma característica do revestimento celulósico, elevada produção de gotas resultantes da combustão das matérias orgânicas, principalmente da celulose. Ele gera o CO2 e o H2O, que são aí o gás carbônico e o hidrogênio no vapor.
e não devem ser ressecados. O que isso quer dizer? Então eles não devem ser armazenados em estufas, né? Porque tem alguns eletrodos que a gente tem que armazenar para não pegar umidade, né? Já no caso do eletrodo celulósico, ele não precisa disso. A atmosfera redutora formada protege o metal fundido. Tem um alto nível de hidrogênio no metal de solda depositado, o que impede o uso dele em estruturas muito restritas ou em materiais sujeitos a trinca por hidrogênio. Então, materiais que correm o risco de trincar por hidrogênio, você não deve usar um eletrodo com esse tipo de revestimento celulósico. Ele tem alta penetração, gera pouca escória, acaba sendo fácil de destacar ali, limpar a solda, deixando ela muito bonita. É muito utilizado em tubulações na progressão descendente. Então, soldadores aí que tem mais experiência, o eletrodo que a gente usa muito para fazer soldar tubulação aí na progressão descendente é o 5P. Então, aí na norma ela tem que ver qual que é a especificação dele, mas a marca dele é 5P. Geralmente é um eletrodo que o pessoal usa bastante aí para fazer uma solda na progressão descendente em tubulação. E opera em corrente contínua, com esse maisinho, que é a corrente contínua reversa ou inversa. E obtém-se transferência por spray. Depois lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da corrente contínua, tá bom? Então esse aí é algumas características do revestimento celulósico do eletrodo. Agora vamos ver mais um tipo de revestimento. Um tipo de revestimento também é o revestimento rutílico. Então o revestimento rutílico ele apresenta as seguintes características. É um consumível de uso geral. O revestimento apresenta até 50% de rutilo. Ele tem média penetração, forma uma escória rápida na solidificação, porém é uma escória também fácil de destacar ou retirar. O metal de solda pode apresentar um nível de hidrogênio alto, até 30 ml por 100 gramas. Então veja, ele pode apresentar um nível de hidrogênio alto. Por isso requer ressecagem a uma temperatura relativamente baixa para que o metal de solda não apresente porosidades grosseiras. Então esse tipo de eletrodo aqui já precisa do armazenamento em estufa. Daí lá na norma AWS, ela fala qual deve ser a temperatura na estufa para esse tipo de eletrodo. Então, se tiver alguma dúvida, pode consultar a norma. Tudo que nós estamos falando aqui a respeito de eletrodo revestido, só para dar uma dica para vocês, você vai achar lá na norma, na seção 5 da norma AWS, do ponto 1 em diante ali, você vai ver que tem bastante informação aí de como especificação de eletrodo, manuseio, enfim. Você pode consultar a norma lá para você ter mais informações, tá? Então nós falamos aqui do revestimento rutílico. Agora nós vamos falar sobre outro revestimento, que é o revestimento básico. Falar agora sobre os revestimentos básicos. Então o eletrodo de revestimento básico ele tem as seguintes características. Geralmente ele é o que apresenta as melhores propriedades mecânicas metalúrgicas entre todos os eletrodos. Destaca-se aí a tenacidade que acaba se conseguindo com o eletrodo de revestimento básico. Ele tem elevados teores de carbono, de cálcio e fluorita. Aí isso gera um metal de solda altamente desoxidado, com muito baixo nível de inclusões complexas de sulfetos e fosfetos, ou seja, proporciona uma solda de excelente qualidade. Não opera bem com corrente alternada, quando o teor de fluorita é muito elevado. Tem uma escória fluida e de fácil remoção, ou seja, acaba sendo fácil para o soldador ali destacar essa escória, limpar ali a solda. Também o cordão é de média penetração e gera um perfil plano ou convexo. E ele requer uma ressecagem a temperaturas relativamente altas. Daí é só consultar a norma da AWS lá na seção 5.1 em diante, você vai encontrar aí todas as informações aí sobre os eletrodos, inclusive questão de manuseio, armazenagem. Então é muito importante dar uma consultada. E após algumas horas de contato com a atmosfera, requer ressecagem por ser altamente higroscópico. Ou seja, se você retira o eletrodo da estufa e não utiliza, ele precisa voltar para a estufa para ter ali uma ressecagem de novo. E por último, vamos falar aqui dos eletrodos com revestimento de altíssimo rendimento. Então esses eletrodos eles têm as seguintes características. Eles têm adição de pó de ferro, rutílico básico, aumenta a taxa de deposição,
pode ou não ser ligado, aumenta a fluidez da escória devido à formação de óxido de ferro, melhora a estabilidade do arco e a penetração é reduzida, principalmente com alta intensidade de corrente, o que pode minimizar a ocorrência de mordeduras. Possibilita também soldar por gravidade ou arraste, reduz a tenacidade do metal de solda. Os eletrodos de altíssimo rendimento eles possuem uma aplicação com altas taxas de deposição, que é a soldagem por gravidade em estaleiros navais com o dispositivo, ou seja, dificilmente você vai ver esses eletrodos sendo utilizados aí na caldeiraria, a não ser que seja uma caldeiraria que faça algumas peças aí navais, mas normalmente você vê em estaleiros. Quando fala aí que ele é usado com dispositivo, geralmente eles usam com braço mecânico, um robô de solda ou algo do tipo, porque aí consegue controlar melhor, devido a ele ter uma alta taxa de deposição, né? O que seria manualmente, às vezes, teria um grau de dificuldade maior para o soldador aplicar essa soldagem aí, devido ele depositar bastante material, né? Então é interessante essa colocação aí, tá? Então esses são os tipos de revestimento que nós fechamos aqui, tá bom? Os equipamentos de soldagem de arco elétrico eletrodo revestido, uma das razões para a grande aceitação desse processo na indústria, ou até mesmo em serralheria, é a simplicidade do equipamento que é necessário, né? Então o equipamento de soldagem aí consiste na fonte de energia, ou seja, a máquina, no porta-eletrodos, que é conhecido também como tenaz, o nome técnico dele, e nos cabos e conexões. Então, por exemplo, o porta-eletrodo, ou tenaz, ele é conectado ao cabo de solda e conduz a corrente de soldagem até o eletrodo. O punho é isolado, né, para não ter aquecimento na mão do soldador, e é usado aí para guiar então o eletrodo sobre a junta de solda e também alimentá-lo até a poça de fusão à medida que ele vai sendo consumido. Os portas-eletrodos, né, eles estão disponíveis em diferentes tamanhos e seus preços também variam bastante, vai depender aí da sua capacidade, né, de suportar a corrente de soldagem. Falando um pouquinho do terminal terra, o terminal terra é utilizado para conectar o cabo terra-peça. Então pode ser conectado diretamente na peça, na bancada, no dispositivo onde está a peça, enfim. Aí você usa ali o cabo terra para conectar na peça que vai ser soldada. Então faz parte aí do circuito de soldagem, né, o terminal terra, e ele deve ser capaz de suportar corrente de soldagem sem superaquecer devido à resistência elétrica. Então isso é muito importante num cabo terra. Cabo de solda, o cabo de eletrodo e o cabo terra são partes importantes do circuito de soldagem. Eles devem ser muito flexíveis e ter um bom isolamento resistente ao calor. As conexões no porta-eletrodo, terminal terra e os terminais da fonte de energia devem ser soldados ou bem prensados para assegurar baixa resistência elétrica. Outra coisa importante que tem que dar atenção é que quanto maior for o cabo, em termos de comprimento, também deve se aumentar aí o diâmetro dele, para que ele possa ter uma resistência elétrica boa, né, e não ter queda de tensão também. Então aí nós falamos um pouquinho sobre os equipamentos de soldagem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre outros equipamentos também. Agora aí nessa foto aí, ajuda a gente a entender, né, quais são outros equipamentos que o soldador precisa ter. Então, nós estamos vendo ali que além da fonte de energia, que é a máquina, os cabos, a gente vê o cabo positivo ligado no eletrodo, o cabo negativo no terra, está na peça. Nós vemos também que o soldador está usando uma picadeira ou piqueta. Daí fica a seu critério como você quer chamar, mas o nome correto seria picadeira, né? Que é para remover ali a escória da soldagem, né? Aquela escória que é formada no metal de solda. Daí para você remover você usa essa picadeira aí. E depois a escova de aço manual ali para você dar um brilho na solda, deixar a solda visualmente bem bonita e bem atrativa. Outros equipamentos podem ser usados também para fazer preparação, limpeza, lixadeira, maquita, escova rotativa, enfim. Se tiver disponível lá no local de trabalho, se você puder utilizar, é bom para que você possa fazer uma solda com qualidade.
Na outra foto aí a gente já vê os equipamentos de proteção individual que o soldador tem que utilizar. Então tem ali a máscara, né, dele com o filtro. Então dentro dessa máscara tem um vidro escuro, que a gente chama popularmente vidro escuro, mas na verdade é um filtro, para que você não tenha os seus olhos agredidos aí pelos raios ultravioletas aí que estão presentes ali no arco elétrico da soldagem com o eletrodo revestido. Então protege seus olhos. Aí tem um vidro branco, né? É uma lente branca, né? A gente até brinca. Se fosse branco a gente não enxergava, né? E branco, na verdade, é transparente, né? Mas em todos os cursos que você for fazer, em todas as apostilas que você for ver isso aí, vai estar aí como lente branca. É importante também o soldador, quando estiver realizando o processo de soldagem, né, usar o óculos de segurança por baixo da máscara, né? Às vezes é meio ruim que embaça um pouquinho, mas é importante para proteger aí os olhos, né? Proteger a sua integridade física também. Nós vemos aí o avental, os mangotes, as luvas de cano longo, perneiras, o sapato também tem que ser um sapato adequado, isolado. Em alguns casos, algumas empresas fornecem a joelheira também, porque às vezes o soldador tem que soldar no chão, né? Aí a joelha, às vezes o uniforme já vem com uma almofada ali na altura do joelho, né, para poder fazer esse tipo de trabalho. Então esses aí são alguns dos equipamentos, né, que o soldador tem que utilizar, além do equipamento em si, né, para realizar a soldagem, mas também equipamento de proteção individual. Falar um pouquinho agora também das fontes de energia. Lembra que nós falamos lá atrás? A gente ia conversar um pouquinho sobre essa questão de corrente contínua, corrente alternada. Então, vamos falar sobre isso agora. Então, a soldagem com eletrodos revestidos emprega tanto corrente alternada, que é simbolizada por CA, que está entre parênteses aí, quanto corrente contínua, CC. Porém, em qualquer caso, a fonte selecionada deve ser tipo corrente constante, né? Ou seja, tem que ter ali, né, uma corrente elétrica para você poder trabalhar, senão não tem como, né? Esse tipo de fonte fornecerá uma corrente de soldagem relativamente constante, dependente das variações do comprimento do arco causadas pelas oscilações da mão do soldador. A corrente de soldagem determina a quantidade de calor proveniente do arco elétrico e, desde que ele permaneça relativamente constante, os cordões de solda serão uniformes em tamanho e em forma, né? Ou seja, você tem ali uma máquina boa que gera uma corrente de energia constante e você faz a solda bonitinha ali, né? Você tem a habilidade de soldar, então os cordões de solda vão sair bonitos, vão sair com um visual muito bom. Bem, falando sobre os tipos de corrente, a corrente contínua confere melhor estabilidade no arco. Então quando você vê ali CC+, significa polaridade reversa, eu já tinha comentado lá no início. Ou você pode chamar também de polaridade inversa, aí fica a seu critério. O que isso significa? Significa que o eletrodo é ligado ao polo positivo e a peça ao negativo, que é o mais comum que a gente vê, né? Agora, se você vê que é corrente contínua com um sinalzinho de menos, isso significa que ela é uma polaridade direta. Aí você vai inverter. Em vez de você colocar o eletrodo, o cabo do porta-eletrodo no positivo, você vai ligar o cabo do porta-eletrodo no negativo. E a peça, né, o cabo lá, a terra, vai ser ligado no polo positivo da máquina. Na corrente alternada não existe polaridade definida. Há uma tendência a maior estabilidade do arco e a perda nos cabos acaba sendo menor com a corrente alternada. Quais são os tipos de fontes de energia ou os tipos de máquinas que a gente encontra nas indústrias? Tem os transformadores, que fornecem somente corrente alternada. Tem os retificadores, que vai transformar a corrente alternada da rede em corrente contínua disponível para a soldagem. Temos também geradores, que podem fornecer corrente contínua ou corrente alternada. E os inversores, que fornecem corrente contínua e podem ser portáteis, né? Quais são esses inversores portáteis aí? Você vê muito hoje, né? Então essas máquinas mais modernas, tem os famosos tiristores, eles são aí inversores, né, que são portáteis, e eles fornecem uma corrente contínua e a pessoa consegue realizar um trabalho de qualidade, tá certo? Então, pessoal, a gente finaliza aqui, né, esse compartilhamento de informações aqui a respeito desse processo de soldagem, que é a soldagem a arco elétrico eletrodo revestido. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Claro, como eu disse lá no início, né, não dá para ir a fundo, é um assunto muito abrangente, talvez
ficaríamos aqui fazendo muitos vídeos durante vários dias aí para poder levar informações mais aprofundadas. Mas espero que com essas informações aqui técnicas, básicas, vocês consigam aí desenvolver o seu trabalho ou, né, também ajudar outros aí com esse conhecimento para que todos possam aí se qualificar cada vez mais nessa área da soldagem. Outra coisa que eu queria falar para vocês, agradeço muito aí o pessoal que já se inscreveu no canal, que tem curtido nossos conteúdos, né? Deu para perceber que nós estamos começando, não temos muita experiência ainda com o YouTube, mas a gente quer cada vez mais melhorar. Por isso contamos com o seu apoio. Se inscreva no canal, é de graça, deixe seu like, deixe nos comentários também alguma dúvida ou algo que você queira saber a respeito da soldagem, né? Na medida do possível, conforme vamos tendo tempo, a gente vai ter o maior prazer em responder, em ajudar da melhor forma possível, tá ok? Claro que, como eu falei, né, é um assunto bem abrangente, esse assunto da soldagem. Então, eu sou aqui da região de Sorocaba, né, tem vários cursos aí que o pessoal oferece no mercado para formação de soldador, para especialização, né, procurem, né, se especializar. Se você quer aprender, procure também fazer um curso de formação. Eu dou curso particular, treinamento particular também, faço consultoria nas empresas, o treinamento teórico, também treinamento prático, né? Se você tem uma empresa, quer qualificar a sua equipe de solda, nos procure. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, na descrição do canal, o meu contato, meu telefone, meu e-mail. Fique à vontade para entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em ajudar a sua empresa aí a qualificar o seu pessoal e para futuras certificações ou qualificações que você está buscando para sua empresa, para fornecer para clientes, para os seus clientes, né, um material de qualidade, um produto de qualidade, tá ok? Fique à vontade para entrar em contato. E espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo. Eu também vou ficar muito feliz se eu souber que esse conteúdo ajudou muitos de vocês que estão começando, né, que estão iniciando nessa área de soldagem. Deixa aí nos comentários se você é um iniciante, se foi de ajuda aí essas informações. E não perca, né, os próximos conteúdos que nós vamos compartilhar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre outros tipos de solda também, outros tipos de processos. E por isso que é importante você se inscrever, porque aí conforme vai tendo esses conteúdos disponíveis, você vai ser notificado, tá bom? Pessoal, se cuida também. Essa pandemia aí tá pegando, né? Muitos amigos, infelizmente, perderam a vida, né? Amigos meus, acredito que você também deve conhecer pessoas que passaram por essa situação, famílias que estão enfrentando o luto. Então fica meu apelo aqui para você, se cuida, não saia sem necessidade de sua casa, lave as mãos, sempre aí higienizando suas mãos com álcool em gel, com água e sabão mesmo, use máscara, tá bom? Se cuida, para que todos nós possamos passar por esse período difícil aí, ficarmos bem, para que a gente possa continuar aí desenvolvendo nossas habilidades, nossa profissão no futuro, né? Tá tudo meio complicado agora, mas com fé em Deus tudo vai passar, tá bom? Um abraço a todos aí, gente, e até a próxima, e obrigado pela atenção.